O Juan Pereira também bateu um papo com a nossa equipe de análise de desempenho, que fez um resumo aí do trabalho desenvolvido no período da pré-temporada. Saudações bicolores, Totti, Gabi e a todos os bicolores que nos acompanham no pré-jogo especial aqui na Papão TV Bet Nacional. Estou aqui no CAD, Centro de Análise de Desempenho do Paysandu Esporte Clube, onde trabalham aqui o Paulinho e o Igor, que são os analistas de desempenho aqui do Paysandu. Paulinho, seja muito bem-vindo aqui na Papão TV Bet Nacional. Ele vai explicar um pouco como funciona aqui o Centro de Análise de Desempenho. Paulinho, fica à vontade aí. Opa, nação do bicolor, explicar um pouquinho, né, do como funciona o nosso centro. Aqui a gente usa o centro mais como suporte para a comissão. E aí a gente nunca define nada no sentido de a gente ter o poder de decidir o que acontece. Sempre a gente dá o suporte para a comissão conseguir escolher a melhor forma de estratégia, seja de estratégia para o jogo, seja na parte de treinamento. E aí, falando um pouco assim, resumidamente, como funciona o nosso centro, a gente divide a análise em 3 etapas aqui. A análise da equipe, da nossa equipe, do Paysandu, em que a gente divide essa equipe na parte de treinamentos e de jogos, como funciona na parte de treinamento. Justamente a gente filma esses treinos para a gente conseguir ter uma noção de onde a gente está errando e onde a gente está acertando. E isso tudo aliado com números, para a gente também ter uma noção de, por exemplo, quantos cruzamentos a gente erra e acerta, para a gente ter que melhorar. E isso tudo a gente faz na parte de treinamento, para a gente conseguir chegar no jogo e reproduzir tudo que a gente treinou, né? Porque tudo que a gente treina, a gente tem que levar para o jogo. O jogo é a parte do treino, né? E aí a gente vai para a análise do jogo da nossa equipe, que é justamente a gente faz o tagueamento ao vivo lá, durante o jogo. A gente está até com a proposta aí de trazer novos softwares, né, para análise, para conseguir cada vez melhorar mais a nossa participação durante os jogos. E aí justamente como funciona esse tagueamento. A gente tem 2 analistas aqui que conseguem fazer isso, eu e o Igor, né? E aí a gente faz a parte qualitativa, que é justamente pegar essa parte de onde a gente está acertando e onde a gente está errando no jogo, para conseguir trazer para o vestiário e mostrar para o professor. E aí ele decide se quer mostrar, se não quer mostrar, coletivamente ou individualmente para cada atleta, né? E aí a outra fase da análise é justamente do adversário. E como é que a gente divide essa análise do adversário? Sempre uma semana antes do jogo, a gente entrega um relatório descritivo, onde tem referências do time, onde tem provável escalação, bola parada, jogadas de bola parada, quem está suspenso, enfim, tudo da equipe do adversário. A gente faz um relatório descritivo, deixa lá com o professor para ele ter uma noção do que a gente vai enfrentar e aí começar a planejar a estratégia para o próximo jogo. A gente também faz a parte do vídeo, que a gente passa para os atletas e para a comissão, mostrando todas as organizações, transições, bola parada do adversário, pontos fortes e pontos fracos, onde a gente tem que ir no erro deles ou se precaver no acerto deles. E a parte da análise do mercado, né, que a gente ainda não está tão estruturado. Até alguns clubes a gente vê essa divisão da parte de análise de desempenho, da análise de mercado, porque são situações um pouco diferentes, mas aqui a gente ainda consegue dar conta dessa análise de mercado. E aí como funciona essa análise de mercado? A gente tem o executivo, o Vandi, que a gente tem diretores, e o Márcio, que passam atletas para a gente, onde a gente tem níveis de análise do jogador que está sendo prospectado, né? E aí vai do nível 1 ao nível 7, onde tem análise de currículo, análise de estatística, todo tipo de análise, né? Se ele se encaixa no modelo do jogo do Paysandu. E isso tudo a gente consegue filtrar tudo e conseguir passar no banco de dados para eles, né? E também quando a gente assiste alguns jogos, por assistir muitos adversários, a gente vai criando um banco de dados. O analista assiste muito o tempo todo assistindo futebol, né? No jogo, 24 horas. Assim, acho que se tivesse hora extra no futebol, o analista seria, acho que a situação que daria mais dinheiro. E aí, justamente essa parte de mercado, a gente cria um banco de dados muito grande, para quando tem uma necessidade, a gente consegue passar para o pessoal. Por exemplo, ele pede alguma posição e a gente vai lá e mostra que se encaixa no modelo do Paysandu, no modelo do Márcio Fernandes, né? É isso aí. Paulinho, como é que funcionou o trabalho de vocês durante a pré-temporada, né? Porque
muitos atletas chegaram, não conheciam muito a cidade, fora os remanescentes. Como é que funcionou esse trabalho de vocês de análise para trazer os jogadores e para eles se encaixarem no modelo do professor Márcio Fernandes e também aqui ao Paysandu? Então, a pré-temporada da gente, da análise, eu estava sozinho, né, na temporada passada. Então a pré-temporada já começou nas férias, novembro, dezembro, justamente assistindo o jogo para tentar achar atletas que se adequam no modelo do Paysandu e do Márcio. E aí todo dia era falando com a direção, falando com o Márcio, falando com o Hildo, auxiliar da casa, com o Marcinho, com todos que fazem essa parte técnica, né? E aí na volta a gente já tinha um processo bem definido da análise para conseguir justamente fazer essa parte dos treinos, que é muito importante para a temporada, de passar para o pessoal. E aí a gente fez essa parte de mercado antes de voltar para a temporada realmente, para a gente já vir com um elenco bem estruturado. E aí na pré-temporada a gente começou fazendo essa análise de treinos. E aí fomos para Barcarena lá, ficamos acho que uns 10 dias lá, justamente fazendo essa parte de só em treinamento, focado em treinos, para a gente conseguir chegar no ápice da nossa equipe, mostrando os erros e os acertos que o professor mais gosta, justamente trazendo da temporada passada, onde a gente teve muitos pontos positivos, tanto que teve a manutenção do trabalho, e a gente tenta mostrar para os atletas justamente isso, onde eles têm que ir na parte positiva do trabalho, de modelo de jogo. Aqui a torcida gosta muito de um time muito combativo, de pressionar em cima, de sufocar o adversário. Então a gente sempre procura trazer esse modelo de jogo para a gente conseguir montar o elenco. E parte de treinamento e de jogo foi isso. A gente teve 3 amistosos, onde a gente conseguiu fazer uma média de dados, uma média legal, por exemplo, de entrada em último terço, enfim, vários tipos do pormenor. Situações de jogo, né? E aí a gente reúne tudo, parte de treinamento, parte negativa, positiva, para passar tudo para o Márcio, e aí ele que define tudo de estratégia, de o que tá bom, o que realmente faz bem para ele passar para a equipe, ou o que ele não acha tão necessário, entendeu? Entendi. E Paulinho, tu falaste também que aqui na análise de desempenho vocês também ajudam muito na contratação de jogadores, né? Como é que funciona mais esse trabalho em específico de analisar atletas, de entregar os nomes, de entregar relatórios para quem já faz parte direta da negociação? Então, justamente como eu disse, que a análise ela não vai dizer que contrata esse cara ou não contrata. Sim. Ela vai dar o suporte, vai mostrar o que aquele atleta tem de bom e tem de ruim também. E aí quem define é o professor, é a direção, o executivo. E aí a gente justamente tem essa indicação da direção, do professor ou do executivo, que chega os nomes para a gente, e aí a gente faz a nossa análise para passar para eles, que é justamente dividido em níveis de currículo, enfim, tudo aquilo que eu já tinha falado. E aí, quando a gente tem essa indicação, a gente faz o nosso relatório, já tem o modelo pronto, consegue passar todos os dados, um resumo do atleta e manda para eles. E aí tem a segunda parte, que é quando a gente acha o atleta, acha interessante, vê que ele se encaixa no clube, e aí a gente passa para eles, e eles dando um ok ou dando uma resposta negativa, a gente passa o relatório ou não para eles. Entendi. E Paulinho, agora já falando não só da parte da análise, né? Já chegando na semana do jogo, como é essa preparação nos dias de jogos? Hoje já tem estreia contra o Itupiranga. Como é que é a preparação já avisando a estreia do Paysandu? E especificamente porque vocês estudam cada adversário, né? Como é que é essa preparação especificamente para a estreia do clube? Então, como eu tinha falado do adversário, a gente costuma sempre uma semana antes, justamente para ter essa semana de trabalho, focado já no adversário, estratégia e tudo. Então, o jogo é quinta, mas na sexta, na quinta passada, o professor já tinha o relatório e o vídeo no grupo dos atletas, para eles conseguirem analisar tudo, ver onde eles podem ir, onde eles não podem ir, pontos fortes, pontos fracos. E é justamente nessa parte do jogo, onde a gente consegue fazer uma leitura deles, onde a gente consegue amplificar o nosso acerto e tentar diminuir ao máximo o nosso erro. Então a gente passa o máximo pro professor, né, para ele conseguir focar na estratégia que ele acha mais necessária e correta para a equipe.
É isso aí. E agora como é que é a expectativa de vocês, não só para a estreia, mas também para o campeonato e para a temporada de 2023 do Paysandu aí, para a nação bicolor já ter boas expectativas para o Papão esse ano? Então, a gente fica muito feliz, principalmente na manutenção do trabalho que foi feito ano passado, que dá suporte para a gente ter um melhor conhecimento dos acertos e onde a gente pode diminuir os erros, né? Então, justamente nessa manutenção, a gente focou nesse trabalho aí para chegar da melhor maneira possível, tentar ver no ano passado, em temporadas passadas, onde foi que a gente errou, onde foi que a gente acertou também, para trazer para esse ano e conseguir ser da melhor maneira possível, conseguir o acesso, conseguir essa classificação na Copa do Brasil, ser campeão paraense. Então, tudo aqui é feito justamente focando nesses objetivos. É isso aí, esse foi o Paulinho, nosso analista de desempenho aqui do Paysandu, explicando um pouco o trabalho do departamento, tudo que eles fazem para, no final, ter bons resultados aí na temporada. E agora eu vou lá para a sala da fisiologia, onde a gente também vai conhecer o trabalho da galera de lá. Valeu! Aí, o Paulo Henrique, um dos nossos analistas de desempenho, falando um pouco sobre o trabalho que foi desenvolvido